Meus irmãos, a paz do Senhor, como é que vocês estão? Tudo bem? Nós vamos iniciar um comentário acerca do livro de Abacuque. Espero que sirva para agregar conhecimento na sua vida, tá bom? Espero que agregue algo a mais no seu conhecimento acerca de Abacuque, tá bom? O nome Abacuque quer dizer abraço, e esse livro foi escrito há mais ou menos 600 anos antes de Cristo, tá bom? O livro de Abacuque, ele foi escrito ali quando Israel, ou quando Judá, o reino do sul, sai das reformas feitas pelo rei Josias, né, aquela reforma gloriosa patrocinada por Josias, e ele entra em declínio. Então é nesse declínio espiritual que está inserido o livro de Josias, ou o livro de Abacuque, aquilo que Abacuque escreveu, que nós temos conhecimento, né, através do livro. Então é nesse declínio espiritual que Judá se encontra, que está inserido o livro de Abacuque. E outra coisa é que na época de Abacuque, nessa época aqui, o mundo estava sendo tomado pelo exército babilônico através de Nabucodonosor. Então, o declínio de Israel, duas coisas a considerar, é o declínio de Israel e também o avanço das conquistas feita por Nabucodonosor, a Babilônia, né, que nesse livro, em Abacuque também nós vamos estudar um pouco isso. Então, para você ver, quando nós estudamos o livro de Abacuque, no capítulo 1, verso 2 até o verso de número 4, você vai entender como que estava o nível espiritual, como que estava vivendo os judeus naquela época. Veja, vamos ler um pouco para você ver como que estava a população, os judeus naquela época. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Então, primeira coisa que estava acontecendo em Judá era a violência. A violência é que estava tomando conta do povo naquela época. Veja agora a outra característica no verso de número 3. Por que razão me fazes ver a iniquidade? Então a iniquidade, o pecado, é quem estava predominando em Judá. Veja só, vexação. Pastor, o que é vexação? Molestar, humilhar, afrontar, fazer vergonha. Então veja mais outra característica. Eles estavam vivendo em um período de vexação, de vergonha, de humilhação. Olha o que ele diz ainda.
Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Destruição. Mas uma outra característica predominava no meio do povo naquela época. Destruição. Aí ele diz, há também quem suscite a contenda. Havia contenda. Havia litígio também. Isso está no final do verso número 3. Olha o que ele diz no verso 4. Por esta causa a lei se afrouxa. Quer dizer, havia uma frouxidão na lei. Havia uma leniência. Olha outra característica, ele diz, e a sentença nunca sai. É sempre protelada. E quando a sentença sai, ela sai pervertida. Quem tinha razão passa a não ter, quem não tinha nenhuma razão passa a ter. Porque ele diz assim, o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Veja, você consegue pintar um quadro de uma sociedade com estas características? Você pode pintar na sua mente, se você consegue. Eu creio que consegue, você é inteligente. Pintar na sua mente uma sociedade que as características que sobressaem são essas: violência, vexação, a contenda, o litígio, a justiça, as leis frouxas, a justiça nunca sai, e quando sai, é uma sentença comprada. Você pode pintar na mente uma sociedade com essas características? Pois bem, é nesse meio social espiritual que Abacuque está vivendo. Então essa é as características do povo. E Abacuque está no meio desse povo e ele está clamando ao Senhor e o Senhor não escuta. Ele está gritando socorro, mas o Senhor não salva aquele a quem precisa de um socorro. Veja que ele está dirigindo a Deus o seu clamor, mas Deus não fala nada. Ele está gritando para que o Senhor salve alguém que está sendo atacado injustamente, mas o Senhor também não diz nada. Então esse é o quadro do povo. E quando Abacuque clama, pede, grita e não ouve nada de Deus, e nem percebe que Deus está socorrendo, aí em uma linguagem popular ele entra em parafuso. Ele diz, espera aí, por que eu clamo e Deus não ouve? Por que eu clamo? Por que eu grito e ele não socorre? Então é por causa disso aqui que é a partir desse contexto que se desenrola o livro de Abacuque. Porque aí ele começa a questionar. Então por que razão o Senhor me faz ver? Perceba que aqui existem algumas características já no início de quem é justo
e de um avivado, um crente avivado. Primeira característica é perceber toda a injustiça ou mal praticado ao seu redor. Coisa triste é quando nós não percebemos mais a injustiça e o pecado que rodeia. Mas Abacuque percebe. Abacuque tem uma visão disso aqui. E segundo, não se conformar com as injustiças e o pecado praticado ao seu redor. E aí o que é que ele faz? Intercede. Mas veja só, é a partir desse contexto de vida dos judeus que se desenrola todo o livro. Porque agora ele não está mais clamando pelo povo, ele não está pedindo mais socorro. Ele está querendo saber de Deus o porquê que ele está orando e não tem resposta, e o porquê que ele está clamando e Deus não socorre. Entendeu? Vou repetir. Agora aqui, ele não está mais orando pelo povo e gritando e pedindo socorro pelo povo. Aqui, ele está querendo saber de Deus o porquê que ele está gritando, o porquê que ele está orando e Deus não está respondendo. Tá bom? Então, é a partir daqui que se desenrola todo o livro. Tá bom? Olha, Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa e sua família. Esse é o primeiro vídeo. Outros virão. Tá bom? Então acompanhe essa série de estudos para nós aprendermos juntos acerca desse livro. Deus abençoe você. Fique na paz. Em nome de Jesus.